Olá, povo de Deus. Vamos ao nosso devocional diário. A leitura para hoje, no nosso devocional diário, é o capítulo 20 do Evangelho segundo escreveu João, o quarto dos Evangelhos. E já é caminhando para a conclusão da leitura deste Evangelho, que tem 21 capítulos. Então amanhã concluiremos a leitura do Evangelho segundo escreveu João. A leitura de hoje, capítulo 20, vai tratar sobre a ressurreição de Jesus e a leitura é na Bíblia de Estudo de Genebra. Leiamos o capítulo 20, a ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permaneceu junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor. E contava que ele lhe dissera estas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor.
Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Glória a Deus. A ressurreição, a vitória sobre a morte. O próprio Jesus vai aparecer primeiro a Madalena no jardim. Ela no primeiro momento não o reconhece, pensava tratar-se do jardineiro, mas quando Jesus pronuncia o seu nome, Maria, ela identifica a voz e lhe diz: mestre. Em hebraico quer dizer, a pronúncia é Rabone. E aí ele diz: não me detenhas, preciso ir ao meu pai, mas vai e avisa aos meus irmãos. E ela então dá notícia aos discípulos. Depois Jesus aparece perante os discípulos. Tomé não está junto, ele, depois avisado pelos colegas, ele duvida. Jesus, passados 8 dias, aparece novamente aos discípulos, a casa toda trancada. Ele não precisou bater na porta, ninguém precisou abrir a porta para ele. Jesus estava ressurreto, não mais limitado à condição humana, restaurado à sua condição divina. Parede, circunstâncias materiais que nós não temos condições de passar, ele é o Senhor, está em todo lugar, tem todo o poder, sabe de todas as coisas. Ele então se apresenta perante os discípulos. Tomé está lá, ele mostra as mãos furadas pelos cravos, mostra o seu lado furado pela lança, e ele diz: não seja incrédulo, Tomé, mas seja crente. Muitos, você precisou ver para crer, muitos creram sem ver. Deu ali uma admoestação no seu discípulo e soprou sobre eles o Espírito Santo, e vivo está, sentado à destra do Pai, e intercede pela igreja, por nós. Amém. A vitória final de Jesus sobre a morte. Ele é o nosso Salvador amado, Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amanhã concluiremos a leitura deste Evangelho, a leitura do capítulo 21, no nome do Senhor Jesus. Seja abençoado com essa leitura para hoje, você e sua família, em nome de Jesus. Amém.